Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, muito obrigado por esses louvores, obrigado porque esses louvores acalmam o nosso coração, esses louvores são importantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o fortalecimento da nossa comunhão contigo, e por que não dizer com os nossos irmãos, como Igreja de Cristo. Neste momento do culto, queremos pedir ao Senhor graça, sabedoria e discernimento para entregarmos a mensagem vinda do Espírito e que chegue a cada coração com alegria e que surta o efeito desejável conforme a necessidade de cada um. Assim nós oramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, nós, no mês de dezembro, é um mês de extrema comunhão. Parece que existe uma áurea diferente. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto isso por onde quer que eu ande. Desde a minha adolescência, quando eu trabalhava muito novo, andando pelos lugares, conversando com as pessoas, parece que é um mês de reflexão, de bondade, as pessoas começam a refletir melhor, começam a pensar melhor. É um mês de festa, é um mês de compra de presentes, é um mês de ida aos shoppings. Eu, por exemplo, não tenho mais coragem de ir até o shopping enquanto não chegar o dia 26, porque deve ter muita gente mesmo para comprar presente, para dar para o neto. A minha mãe me liga quase todo dia perguntando se eu já comprei o presente para os meninos, o Bernardo e o Heitor. Então, é um mês de muita comunhão, de muito coração aberto. E isso é maravilhoso. Isso trouxe para nós, isso trará para nós uma esperança para que no ano de 2018 a gente comece melhor, comece com maior alegria, comece com maior força, com maior intrepidez, para vencermos as dificuldades da vida. Mas também nós não podemos ser assim otimista demais com relação a essa situação. Por quê? Porque ainda é um mês que há muitas mortes. Ainda é um mês que nascem muitas injustiças, muitos crimes acontecem. Ainda é um mês onde muitas pessoas não têm o que celebrar. Ainda é um mês onde muitas pessoas não terão uma ceia, não terão um jantar especial. Ainda é um mês onde pessoas não terão o que comer. Então, apesar de todas essas festividades, outras pessoas não poderão participar dessas festividades. E onde é um mês que haverá ainda o pecado reinando, a soberba reinando,
Ainda é um mês onde o pecado, de alguma forma, consumirá muitas pessoas. E o texto que nós lemos não é diferente dos dias de hoje, como não foi diferente nos dias de Jesus. O versículo que nós lemos é que Deus se faria carne, se faria gente, para salvar os seus de seus pecados. Jesus Cristo se faria gente, se faria homem para salvar esses desses pecados. Essa é a principal função da encarnação de Jesus Cristo, salvar a humanidade de seus pecados. E qual era o contexto de Jesus quando ele nasce? Era um contexto de seus conterrâneos, os judeus, escravizados pelo Império Romano, pagando altos impostos, um contexto de extrema dificuldade daquele povo. Por quê? Porque era um povo que sempre foi muito escravo de tudo quanto era império que passava. Iam para o Egito, se tornavam escravos. Conquistavam a terra, vinha a Síria e ali retirava aquele povo da sua terra. Veio Babilônia, retirou aquele povo da sua terra. Eles voltaram para a sua terra, veio o Império Grego e espoliou aquele povo também. Então, era um povo muito sofrido. E na época de Jesus também era isso que acontecia. E pior, o imperador era o Filho de Deus, o homem divino, considerado como um Deus. Então, como mexer com um homem tão poderoso desse? E os judeus pensando, meu Deus, Javé, quando é que o Messias virá? Quando é que esse libertador virá? Porque nós já não aguentamos mais tamanho sofrimento, já não suportamos mais tamanha dor, já não aguentamos mais essas dificuldades, nós só estamos sendo escravos e nós precisamos que este reino seja restaurado. Nós vivemos uma época que foi a época áurea, o reinado de Davi. Aquele rei foi muito bom para mim, aquele rei foi muito bom para nós. Quando é que o Messias virá restaurar o reino de Davi? Essa era a história, esse era o contexto da época quando este Jesus se encarna, quando este Jesus nasce e se apresenta a essa humanidade. Quem nasce ou quem nascerá será nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Então, esse Filho de Deus divino, aos moldes do imperador, deveria nascer também num palácio. Porque o Filho de Deus não poderia nascer num lugar melhor a não ser no palácio, com toda a sua pomposidade, com todo o seu apogeu, porque ele era o Filho de Deus. Mas por ironia, esse Filho de Deus não nasce num palácio, ele nasce numa manjedoura, ele nasce num estábulo, ele nasce numa espécie de curral, cavalos com animais, junto de animais, porque diz o texto que não tinha lugar para que ele nascesse, quartos suficientes para que ele nascesse, então ele teve que nascer naquele lugar. E o Filho de Deus não nasce na melhor cidade, não nasce em Jerusalém, ele nasce em Belém. E o Filho de Deus, quando nasce, ele não nasce para viver na melhor cidade, ele nasce para viver numa das cidades mais simples da região da Palestina, em Nazaré. Não é em Jerusalém que ele fica em Nazaré. Jesus de Nazaré, da região da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia?
pode vir alguma coisa boa do interior, são as ironias, irmãos. As ironias que Deus vai construindo ao longo dessa história de Jesus de Nazaré. E esse Jesus, filho de Deus, ele nasce numa cidade simples, num lugar mais simples ainda, vai morar num lugar muito simples, né, e vai exercer o seu ministério num lugar também muito simples, que é lá em Nazaré. Então, o ministério de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não aconteceram, não foram dados em Jerusalém, foram dados nessa cidade pequena, nessa região pequena, no interior. Essa é a ironia divina. E o que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus se fez o menor de todos os homens. Então, Jesus Cristo não é o maior ser humano da história. Jesus Cristo é o menor ser humano da história. Se existe alguém pequeno, se existe alguém simples, esse alguém é Jesus Cristo. Quem manifestou essa simplicidade, quem manifestou essa ironia, não sou do palácio, não sou da corte, não vou restaurar reino de Davi, não vou ser levantado sobre um trono, eu vou nascer num lugar simples, vou morar num lugar simples, vou conviver com gente simples, vou pregar coisas simples, vou falar de meu Pai. E quem quiser conhecer o meu Pai, ouça o que eu estou dizendo. Quem quiser conhecer o meu Pai, conheça a mim. Quem quiser conhecer o Deus Todo-Poderoso, conheça este homem pequeno, este homem simples, que falou coisas simples, que pôde transformar a vida de milhares de pessoas. Quando eu olho para este Deus que eu acabei de adorar nos louvores, quando eu digo que este é o meu Deus, quando eu digo que este é o meu Senhor, o que vem no meu coração é tentar ser um pouco como este Deus. Então, o meu Natal não será um Natal pomposo. O meu Natal não será um Natal com um banquete enorme, porque a comida pode ser desperdiçada no outro dia. Com presentes caros. O meu Natal será um Natal nos moldes da simplicidade, porque eu vou celebrar a comunhão deste Deus que é simples, deste Deus de poucas palavras, deste Deus que nos ensinou como nós devemos nos comportar num lugar hostil, num lugar de competição. Quem é que vai dar o melhor presente na família? Quem é que vai oferecer o melhor jantar na família? Não é isso que Deus quer que façamos no Natal. Ele quer que celebremos a simplicidade, imitando a sua forma de agir numa humanidade tão hostil. Os dias de hoje não são diferentes dos dias do passado. Ainda há fome, ainda há miséria, ainda há pecado, ainda há dificuldades, pestes, ainda há guerras, e nós, como seres crísticos, cristãos, pequenos cristos, que somos, que um dia levantamos as nossas mãos e de coração e de bom grado celebramos a este Jesus, é dessa forma que nós precisamos imitá-lo em nome de Cristo. Esse Deus que se encarnou e transformou uma realidade.
uma religião de escravidão, transformou para uma religião de graça. Uma religião de condenação foi transformada para uma religião de salvação. Uma religião de julgamento, de lei, para uma religião de amor, de bondade, de paz. Ele transformou uma sociedade, ele transformou uma religião. E nós, irmãos, precisamos ter isso em mente. Nós somos cristãos transformados pela mensagem deste Jesus. Então, a encarnação de Jesus serviu para transformar uma realidade, uma cultura, uma sociedade. E, acima disso, irmãos, a encarnação de Jesus serviu para transformar a minha vida, para transformar a sua vida. Então, Jesus não é um ser encarnado fora de mim. Jesus Cristo é um ser encarnado dentro de mim. Então, este Jesus nasceu para me transformar. Esse Jesus nasceu para me fazer uma pessoa melhor. Este Jesus nasceu para me confrontar com os meus pecados. E eu me arrepender dos meus pecados e ser alguém melhor. Porque ele se encarnou para que eu pudesse ser transformado. Então, este Jesus encarnado transformou a minha vida e transformou a sua vida. Não se esqueça disso. Este Jesus encarnado salvou você. Não há mais condenação para você. Este Jesus encarnado me salvou. Não há mais condenação para mim. Então, irmãos, isso é muito importante, porque às vezes, teoricamente, nós falamos que Jesus já perdoou os nossos pecados, mas às vezes nós convivemos com um complexo, com uma dor muito grande, e nós não conseguimos encontrar este perdão dentro de nós. Então, saiba que este Jesus se encarnou para perdoar o seu pecado. Então, sinta-se perdoado pela encarnação de Jesus Cristo. Não há mais condenação. É importante que a gente saiba disso. Então, mês de dezembro, nós vamos celebrar tamanha salvação. No mês de dezembro, nós vamos celebrar tamanho perdão. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu repito, sintam-se perdoados por essa encarnação, por esse tão grande amor, porque nós não podemos nos esquecer disso, porque senão colocaríamos Cristo no madeiro novamente. Ele foi até o madeiro, ele foi pregado numa cruz, para que hoje nós não precisássemos ser também pregados numa cruz, numa condenação, num juízo. Tá? Ele se fez sacrifício por nós. Ele se fez sacrifício por nós. A história acaba aqui? A história não acaba aqui, irmãos. Até hoje ele é sacrificado por nós. Por que que até hoje ele é sacrificado por nós? Porque esse Deus que se fez carne continua sendo gente. Jesus Cristo hoje é Deus, mas também é homem ressuscitado. Esse Deus nunca mais será o Deus da sua essência antes da encarnação. Ele será eternamente Deus e homem. Eternamente, a sua essência foi mudada por amor a nós. Isso é emocionante, irmãos. Um Deus que se transformou para que nós pudéssemos ser transformados. Vamos nos lembrar disso. Que isso nunca seja esquecido. Que isso nunca seja esquecido. Deus se transformou para que nós pudéssemos ser
transformados. Ele é o nosso espelho, Ele é a nossa referência, é a Ele que nós damos o louvor, é a Ele que nós rendemos toda a glória. O Natal é de Jesus. O Natal é celebração com a família, é comunhão com a família, é comunhão com o próximo, é comunhão com as pessoas, gente, amiga. O Natal é perdão, vamos perdoar, irmãos. O Natal é paz, viver de forma pacífica. Para que guerrear? Para que guerrear? Para que guerrear? E perdão não é algo que vem como um transe e invade o nosso coração. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Vai lá e perdoe. Por decisão. Eu estou esperando Deus vir invadir o meu coração, sentir um negócio diferente aqui. É provável que isso não aconteça. É provável que isso não aconteça. Mas, por decisão, é capaz de você ir até alguém e perdoar. Porque você tem exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregado no madeiro, orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-os. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu peço misericórdia por esses, porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão crucificando o Filho de Deus encarnado, que nada fez, mas por amor se entregou a eles, para que eles pudessem ser salvos. Então, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É assim, irmãos, este é o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Amém?